Enquanto os outros reencarnam como filhos de Nêmesis ou super-heróis carecas, eu reencarnei como um monte de líquido escuro que pode ser esmagado por um animal selvagem a qualquer momento. Mas eu não estou triste, pelo contrário, estou muito feliz, só porque eu tenho a habilidade de coexistir com os outros. Qualquer ser que entrar em contato comigo se tornará o hospedeiro do meu renascimento, e também pode compartilhar nosso status. Com essa habilidade pervertida, eu também me tornei o mestre deste mundo. No entanto, quando eu queria correr para Nines ou para continuar expandindo meu território, um murmúrio soou no meu ouvido. No segundo seguinte, uma matriz mágica apareceu de repente e me sugou diretamente. Quem é Leng Vuyan? Ouvindo isso, minha consciência começou a se espalhar. Eu vi uma garota com um rosto bonito e pele clara, parada ao lado com uma expressão de descrença. Então a voz de meia-idade soou novamente. Leng Vuyan, por favor, comece o contrato. Ouvindo isso, eu não estava feliz. Contrato comigo? Por que essa mulher deveria fazer um contrato comigo, o grande rei do Yi? Pensando nisso, continuei expandindo minha consciência para ver quem era esse homem. Inesperadamente, ouvi a discussão dos alunos abaixo. Uau, o que é isso? Que nojento! Um monte de líquido preto, uma poça. A orgulhosa deusa gênio do salão. Como ela pode invocar esse tipo de coisa? Eu pensei que ela poderia invocar uma fênix de cristal de gelo ou uma besta de batalha poderosa. Ha ha ha! Uma besta de batalha de quinta ordem? Não é nem lixo. Ouvindo essas palavras. Como eu, o grande rei do Ire, poderia engolir minha raiva? Como ousam me insultar assim? Este grande pai vai comer seus cérebros. No entanto, quando eu estava prestes a começar uma matança, uma voz estranha de repente soou em minha mente. Jin, sistema de coexistência descoberto. Ative o sistema fazendo um contrato com Leng Vuyan, caso contrário, o sistema desaparecerá. Sistema. Eu naturalmente sei que isso é uma coisa boa. Depois de pensar cuidadosamente, eu bufei friamente. Por causa do sistema, este pai vai relutantemente ficar em você por um tempo. Então eu estendi um tentáculo e me conectei à palma da mão de Leng Vuyan. Os dois completaram formalmente o contrato. Corpo simbiótico do Ie. Contrato bem-sucedido. É realmente uma besta de batalha. Leng Vuyan pensou impotente. Jin. Sistema de contrato ativado com sucesso. Mate feras demoníacas para obter pontos de coexistência. Consumir pontos de coexistência pode obter recompensas. Ganhe 1000 pontos de coexistência extras ao ativar o sistema. Você atingiu o primeiro estágio. Deseja consumir pontos de coexistência para desbloquear recompensas? Ha ha ha. Use. Eu preciso usar. Eu mal posso esperar para saber que surpresas o sistema pode me trazer. Jin. Desbloqueio bem-sucedido. Obteve resistência à vibração de ondas sonoras de ultra alta frequência. Eu fiquei muito feliz ao ver este aviso. O maior medo de um simbionte são ondas sonoras de alta frequência e chamas. Assim que fui ativado, resolvi uma de minhas fraquezas. Fiquei muito feliz e até achei Leng Vuyan mais agradável. No segundo seguinte, entrei diretamente em seu corpo, e Leng Vuyan ficou surpresa, pensando que eu havia tomado a iniciativa de desaparecer. Entrei em seu espaço tático. Depois que todos os alunos fizeram o contrato com sucesso, o professor disse: já que todos os alunos fizeram o contrato com sucesso, podem voltar para casa hoje. Lembrem-se, em um mês, vocês farão o vestibular, então aproveitem ao máximo o tempo para aprimorar suas bestas de batalha. Esforcem-se para entrar na faculdade ideal. Ao dizer isso, o professor olhou para Leng Vuyan com pena. Em sua opinião, Leng Vuyan, a orgulhosa filha do céu, deveria ser a estrela mais brilhante de sua classe. Mas ela invocou uma besta de batalha sem nível. Ao voltar para casa, Leng Vuyan suspirou. Seus pais morreram há muito tempo na linha de frente contra feras alienígenas. Ela só pode contar com as condecorações e pensões de seus pais mortos para viver, aos olhos de professores e colegas de classe. Ela é uma garota bonita e forte, mas, no final das contas, ela é apenas uma garota que carece do amor paterno e materno. Ela também anseia por carinho e companhia. Portanto, seu maior desejo é se tornar uma domadora de feras. Só que esse desejo foi destruído pela realidade hoje. Ela está muito distante de se tornar uma domadora de feras. Seu estômago ronca em protesto. Leng Vuyan coça a cabeça e esconde essas emoções tristes, preparando-se para cozinhar. Mas o que ela não sabe é que há uma consciência em seu corpo que está silenciosamente compartilhando suas emoções. Pegando a espátula, Leng Vuyan vira habilmente a comida.
Logo, uma tigela de arroz frito com ovo para 5 pessoas. Colocado na mesa de jantar. Por que fiz tanto? Olhando para esta grande tigela de arroz frito com ovo. Lengvui inclina a cabeça de forma adorável. Mesmo que eu não possa realmente me tornar uma domadora de feras. Com minhas habilidades, não tenho medo de não encontrar um emprego. Lengvui mostra a língua e se gaba. A propósito, não sei se ele come. Vou chamá-lo para perguntar, ela pensou antes de começar a comer. A besta de batalha que fiz contrato hoje. De acordo com o método de invocação ensinado pela escola, Lengvuyan abre seus olhos finos e encantadores. Duye, saia. Meio minuto se passou. Nenhum movimento. Duye, saia. O que está acontecendo? Tentei várias vezes sem reação. Lengvuyan pensou que o professor havia ensinado errado. Saia daí, gosma. Uma figura enorme, quente e totalmente escura apareceu na cabana. Eu abri minha boca cheia de presas afiadas e disse: você é a gosma. Sua família inteira é gosma. Eu, o grande Duye, até mesmo super-heróis tremeriam ao ouvir meu nome. Lengvuyan se assustou com meu aparecimento repentino, caiu no chão e recuou continuamente, seus olhos cheios de pânico. Segurando a boca com as duas mãos, vendo sua aparência covarde, bufei friamente. Se este grande eu quisesse te matar, você já teria morrido 10.000 vezes. Lembre-se, eu sou Duye. Você também pode me chamar de Grande Mestre Duye, mas definitivamente não pode me chamar de Gosma. Então eu bufei novamente. Encolhi meu tamanho e me transformei em um ser humano. Lengvuyan respirou fundo algumas vezes, borbulhando de medo enquanto olhava para mim. Eu não esperava que você tivesse a habilidade de se transformar e até mesmo falar. Desculpe. Ao ouvir isso, voltei à minha aparência anterior. Minha enorme palma beliscou levemente seu pescoço, pernas e braços finos. Você também está sonhando em ser o mestre do grande mestre Duye? Pirralho, lembre-se, de agora em diante eu sou seu mestre. Se você ofender este grande mestre, eu vou esmagá-lo como uma formiga. Claro, eu só estava pensando nisso à tarde. Nós dois estabelecemos um contrato. Se Lengvuyan morrer, eu não viverei muito tempo. Mas mesmo morrendo de medo, Lengvuyan ainda se recusou. Impossível. Eu não vou chamar, mesmo que eu morra. Mas podemos ser amigos. Isso seria possível, certo? Se fosse o Duye anterior, ele provavelmente teria concordado. Ele voltou para casa com uma carranca. Ele até mostrou sua língua de uma forma narcisista, dizendo a seus vizinhos e colegas de classe Wang Shi, arruinando sua imagem de garota forte no coração dos outros. Na hora, ele gaguejou. Airan, como você saberia? O professor não disse que o espaço dimensional pode isolar a troca de informações? Um pequeno espaço dimensional também está sonhando em me impedir? Na verdade, eu nunca entrei no espaço. Eu sempre estive possuindo seu corpo. Os grandes olhos de Lengvuyan cheios de confiança. Cheios de lágrimas. Os insetos de batalha invocados por outros são todos obedientes a seus mestres. Como ele invocou um ancestral? Como ele deveria cumprimentar os outros no futuro? Olá! Eu sou um mestre de bestas. Olá! Eu sou uma besta possuída. Que vergonha! Às primeiras horas da manhã, Lengvuyan chegou ao portão norte da cidade com uma carranca. Aqui é a área controlada de bestas demoníacas desenvolvida pela cidade. Duye, podemos vir amanhã à tarde? Eu tenho aula amanhã. O que fazer se eu não conseguir acordar? Não quero me atrasar. Cale-se. Não faça exigências quando estiver dependendo de mim. O vovô faz o que quer. Não espere até amanhã à tarde. Não posso esperar nem um minuto. Pontos de simbiose precisam ser obtidos matando bestas demoníacas. Mal posso esperar para aparecer fora da cidade. Então fomos direto para o portão da frente. Os guardas no portão verificaram a identidade de Lengvuyan e a deixaram passar. Os guardas já estavam acostumados. Nesta época do ano, sempre há um grande número de alunos que não conseguem resistir a vir para melhorar e lutar. Depois de atravessar o portão e caminhar em direção à floresta, eu envolvi Lengvuyan completamente, mostrando o estado de corpo completo. Ao contrário dos caras musculosos em animes e filmes, a Duye feminina é esguia e alta, e sua figura também se torna charmosa. Então eu atirei um tentáculo preto, agarrei um galho e balancei para o fundo. Não demorou muito. Eu encontrei a primeira besta demoníaca deste mundo. Cuidado, esta é a besta demoníaca reunida, Coelho Furioso. Lengvuyan estava em guarda. Havia um coelho com olhos vermelhos olhando para ela ferozmente.
No entanto, eu estendi um tentáculo e corri com uma velocidade incrível, perfurando instantaneamente este coelho furioso. O coelho furioso nem teve tempo de reagir, com uma expressão feroz em seu rosto. Morte instantânea. Matar a besta demoníaca reunida concede um ponto de simbiose. Verme nojento. Nesse momento, a voz chocada de Leng Vuyan veio de dentro do meu corpo. Como seus tentáculos são tão rápidos? Você não é da classe F? Ao ouvir isso, eu bufei friamente. Parece que você tem uma impressão errada da força do seu mestre. Em seguida, deixe seu mestre mostrar a você o quão terrível Dui é. Depois de testar a força das bestas demoníacas neste mundo, eu não estou mais interessado em reunir bestas demoníacas porque a pontuação é muito baixa e simplesmente não é suficiente para o sistema. Então eu controlei o corpo e balancei para as profundezas. Não demorou muito. Eu encontrei um grupo de bestas demoníacas. Bestas demoníacas da classe F, cães sanguinários, bestas demoníacas gregárias. Embora a velocidade seja mais lenta que a do coelho furioso, a força não é fraca e eles são muito cruéis e difíceis de lidar. É difícil se livrar desses lunáticos quando eles miram em um inimigo. Quando me viram, os cães sanguinários latiram loucamente e correram para cima, vendo tantas bestas demoníacas correndo. A voz de Leng Vuyan estava tremendo de medo. Os cães de sangue guerreiros são muito problemáticos. Além disso, são muitos. Mesmo bestas demoníacas de nível 1 não ousam enfrentá-los. Que tal recuarmos primeiro? Não precisa ser tão complicado, eu simplesmente abro bem as pernas e grito alto para frente, e de repente 24 tentáculos se separam do meu corpo, correspondendo aos 24 cães de sangue guerreiros que se aproximam. Não fura, não fura. A velocidade dos tentáculos é tão rápida que até o coelho frenético não consegue reagir, muito menos os cães de sangue guerreiros. Suas cabeças foram todas perfuradas. Outro golpe, outro abate instantâneo. Leng Vuyan ficou chocada novamente. Você realmente consegue realizar ataques em grupo. Recolho os tentáculos e ceife 240 pontos de uma vez. Pontos de simbiose me deixam de bom humor. Essa velocidade é boa, mas não é suficiente. Longe de ser suficiente. Pensando nisso, coloquei minha atenção em bestas demoníacas de nível 1 também. É esta besta demoníaca aérea. A besta demoníaca com a classificação mais alta. Depois de chegar à estrela final, fiquei agradavelmente surpreso ao ver um grupo de zumbis de pele de ferro. Zumbis de pele de ferro, bestas demoníacas de nível 1, são lentos, mas sua pele é dura como ferro. Apelidado de tartaruga de casco de ferro. Esses zumbis de pele de ferro são a capacidade de defesa de todas as bestas demoníacas no estágio inicial. Classificado entre os 5 primeiros. Veneno. Você está confiante? Leng Vuyan tentou perguntar em seu corpo. 2 surpresas consecutivas fizeram Leng Vuyan me olhar com novos olhos, mas ela ainda perguntou preocupada. Afinal, não importa quantos métodos de ataque você tenha, não adianta se você não consegue quebrar a defesa. Ouvindo isso, eu dei um sorriso frio. Como um mero casco de ferro poderia bloquear meu ataque? Mesmo que fosse uma parede de ferro, não funcionaria. Se fosse o Venom do filme. De fato, ele não poderia fazer nada contra esse tipo de inimigo. A única maneira é agarrá-lo e jogá-lo no chão com força. Mas eu não sou apenas Venom. Eu tenho um sistema. Acontece que pensei em uma ideia. Vamos ver como funciona. Então estendi um tentáculo do meu braço. Em pouco tempo, este tentáculo de repente começou a tremer. Uma onda sonora de alta frequência soou do tentáculo. A vibração de ultra alta frequência equivale a aplicar vibração de overclocking no tentáculo, transformando o tentáculo em uma bala perfurante. O Venom da obra original definitivamente não conseguiria fazer isso, porque esse comportamento é suicídio. Svi. 18 zumbis de pele de ferro. Ter sido atingido na cabeça por 18 balas perfurantes ao mesmo tempo ainda é um movimento, ainda é morte instantânea. Eu adicionei diretamente 1.800 pontos de simbiose. Jin, os pontos de simbiose atuais excedem 2.000. Atingiu o segundo estágio. Deseja consumir pontos de simbiose para desbloquear a recompensa? Sim. Eu não esperava ter outra recompensa. Estou triste e ansioso. Jin, desbloqueio bem-sucedido. Obtenha resistência ao fogo. Que bom, as 2 coisas que eu mais temo. Só resolverá tudo. Estou tão triste que não consigo evitar cerrar os punhos. Leng Vuyan fez beicinho. Venom, o que há com você? Por que você está tão animado? Haha, porque o efeito da ideia que veio à mente é bom. Não,
Por que eu deveria explicar ao autor? Eu não sou o autor. Eu nunca vou admitir isso até morrer. Na minha mente, a pequena boca de ferro de Lang Vuyan protesta silenciosamente contra meu poder ditatorial de Venom. Mas, naquele momento, de repente fiquei atordoado. Eu descobri meu corpo. Está transportando lentamente o excesso de energia para o corpo de Lang Vuyan, silenciosamente aumentando sua aptidão física. Este é o efeito de matar constantemente monstros. Parece bom. No trabalho original, Venom frequentemente come o cérebro do inimigo porque ele precisa. Só existem elementos no cérebro. O corpo também pode absorver. Felizmente, basta absorver quando perfurar a cabeça do inimigo. Esta é a razão pela qual posso lutar o tempo todo sem ter que procurar comida. Obter resistência ao fogo me deixa cada vez mais animado. Eu não posso deixar de querer saber qual será a recompensa da próxima fase. Não fiquei por muito tempo. Eu continuo correndo pela floresta, treinando demônios de nível 1, mate, mate. Inseto venenoso pé grande de nível 1, mate, mate. Nível F imediatamente. Por que haveria nível F nas profundezas da floresta? Considerando que você tem muitos, mate, mate. Outros alunos ainda não sabem, quando eles ainda estão lutando contra feras de nível F em grupos. Quão animado é o centro da floresta. Nenhuma das feras que eu almejo pode escapar. Suas mentes estão abertas. Eu varri metade do centro da floresta. Eu atiro uma bala perfurante e perfuro a cabeça de um sapo venenoso de vidro. Jim, os pontos de simbiose atuais excedem 6.000, atingindo o terceiro estágio. Deseja consumir pontos de simbiose para desbloquear a recompensa? A voz do sistema soou novamente. Senti uma onda de conforto. Este é o som mais maravilhoso do mundo. Sem exceção, devo desbloquear. Jim, desbloqueio bem-sucedido. Adquirir arma de característica, sensível. Ao ouvir isso, meus olhos brilharam. É isso. Na primeira parte do filme do IE, a habilidade que o vilão Motin usou foi essa. Pode transformar várias partes do corpo em armas e endurecê-las. Além disso, as partes endurecidas podem ser lançadas para fora do corpo principal. Essa habilidade compensa diretamente minha desvantagem de não conseguir atacar à distância. E eu também pensei em maneiras diferentes de brincar. Eu apenas levantei meu braço. Uma lança preta de 1 metro de comprimento apareceu em minha mão. Não só isso, a lança também vibrava em uma velocidade difícil de ver a olho nu. Arma perfurante de oscilação de ultra alta frequência. Então eu pesei. Meu corpo se curvou para trás como uma lua cheia. A lança em minha mão é como uma flecha prestes a ser disparada. Zoom! No momento em que o dardo foi lançado, causou um estrondo sônico. Em um piscar de olhos, desapareceu da minha vista. E do outro lado, na borda da área central da floresta, uma garota comandava uma brilhante raposa luminosa para atacar continuamente uma besta gigante. A testa da garota estava coberta de suor fino. Quanto mais ela lidava com a besta, mais difícil se tornava para ela. Senhorita Gu, você matou este leopardo perseguidor de nuvens. Você deveria descansar também. Quando voltarmos, será tarde demais e o mestre se preocupará. Ok, ok, ok. Eu ouvi. Eu não sei com o que eles estão preocupados. Se eu não trabalhar duro, o que acontecerá se as pessoas me alcançarem? O mordomo disse gentilmente, senhorita, o que você tirou é Tigre nuvem colorida de nível SS potencial já está entre os 4 melhores do ensino médio de Liugun. Sua própria velocidade de crescimento é mais rápida do que a dos outros. Ok. Bu Shuyo revirou os olhos para o mordomo. Ler. Você é o único que sabe falar bem. Pare de me bajular. Depois que eu matar este leopardo perseguidor de nuvens, eu... Antes que ela pudesse terminar de falar, Bu Shuyo viu uma faixa preta borrada. Ele entrou no corpo do leopardo perseguidor de nuvens. Então o leopardo perseguidor de nuvens explodiu instantaneamente. Depois que a explosão terminou, o estrondo sônico trazido pela faixa preta chegou tarde. Matar uma besta. Recebi 100 pontos de vida. Eu estava um pouco surpreso quando estava prestes a sair, embora também tenha matado um azarado. Mas eu não tinha nenhuma ideia. Já faz quase 3 horas desde que saí. O céu está quase amanhecendo. Lang Vuyan já está roncando dentro de mim, transmitindo energia. Embora esteja melhorando seu físico, o gasto mental é enorme. A ação do simbionte requer a cooperação do hospedeiro. Caso contrário, a energia será consumida. Embora eu esteja cheio de energia agora, não devo arriscar se puder evitar. Não tenho pressa nessa metade do dia. No dia seguinte,
depois que Leng Vuyan terminou suas aulas matinais. Nós dois chegamos ao portão norte de manhã cedo. No entanto, o que eu não esperava era que a área controlável de feras fosse temporariamente bloqueada. Ouvi dizer que uma fera de nível superior apareceu no centro da floresta e massacrou as feras de nível 1. Agora Shin Wei-jun está investigando lá dentro. Depois de ouvir, Leng Vuyan não pôde deixar de tocar seu nariz. Embora estivesse com sono ontem à noite, além do dardo que joguei casualmente no final. Ele sabe tudo. Duie, não fomos longe demais? Longe demais, besteira. Já sabemos. Vamos lá então. Por que gritar tão alto? Fora do portão sul, eu continuo a envolver Leng Vuyan. Diferente do ambiente florestal do portão norte, o ambiente aqui é mais complicado. A topografia montanhosa tem pântanos. Há campos de floresta, planícies e depressões. Dizendo isso, transformei meu braço em uma faca preta de oscilação de alta frequência. Com um golpe, cortei metade de um mamute envolto em névoa venenosa. Então olhei para os pontos de simbiose atuais, apenas 3.000 e poucos. Muito lento. Da última vez, foram necessários 6.000 pontos para desbloquear a segunda fase. A terceira fase definitivamente não será menos que 6.000. Quando vou acumular assim, um por um, a faca de expansão voltou a ser um braço. Caminhei para mais longe. Tenho que encontrar feras de nível superior para abrir minha mente. Não andei muito antes de parar. Pulei em uma árvore grande e olhei para frente. Só vi criaturas densamente compactadas correndo em minha direção. Não demorou muito para que uma garota montada em uma criatura de aparência bonita e fraca corresse para fora da floresta. Seu rosto estava cinzento e coberto de sujeira, com uma expressão de irritação. Essa pessoa era Qin Shuyo. Como a área norte não era boa, ela insistiu em seguir o mordomo sozinho para o portão sul para subir de nível. É que ela estava tão absorta que foi cada vez mais fundo e acidentalmente provocou a existência mais terrível das feras de nível superior, a formiga Yan de ouro. A cor da casca da formiga Yan de ouro brilha como ouro, mas é incomparavelmente firme. Se a defesa do zumbi de pele de ferro estiver no top 5, então a formiga Yan de ouro está no top 3. Não só isso. O corpo da formiga Yan de ouro flui com líquido venenoso. Contanto que seja morta, explodirá em uma bola de chamas de alta temperatura. O contra-ataque da morte é muito problemático. Se o poder de fogo de longo alcance não for suficiente, encontrá-los significa escapar ou morrer. Sem mencionar bestas demoníacas de nível 1, algumas bestas demoníacas de nível terreno não ousam provocá-los, mas isso é com os outros. Quando vi a formiga dourada imponente sair, minha respiração ficou pesada e minhas células negras por todo o corpo tremiam de excitação. Pontos de simbiose por toda parte, pontos de simbiose rastejando por todo o lado. Gu Shuyo virou a cabeça e olhou para o formigueiro sem limites. Seu rosto estava um pouco amargo. Como provocamos esse bando de monstros? Desta vez estamos em apuros. Não sei se há algum por perto. Um domador de bestas do tipo velocidade acima de 50. Preste atenção, caso contrário, vou morrer aqui. Olhando para as formigas douradas imponentes se aproximando, o rosto de Gu Shuyo começou a mostrar desespero. Foi neste momento. Uma figura escura saltou repentinamente na frente, assustando a raposa nuvem colorida a parar apressadamente. Gu Shuyo virou a cabeça para olhar. Foi assustada a ponto de cair diretamente das costas da raposa. Nossa! Por que é uma besta demoníaca de novo? Acabou. Desta vez estou realmente condenada. Uau! Ei! Você pode ser um pouco mais razoável, por favor? Uma voz clara e melodiosa soou, interrompendo Gu Shuyo, que estava prestes a começar a chorar. Atordoada, Gu Shuyo levantou a cabeça para olhar. A longa serpente escarlate desapareceu, as presas perfeitas também sumiram, substituídas por uma figura alta e boca pequena de cereja. Os lábios se moveram ligeiramente, repreendendo quem chamou de besta demoníaca. Saia! Vocês estão me atrapalhando. No segundo seguinte, peguei Gu Shuyo e a raposa com uma mão cada. E joguei-os em uma grande árvore. Ousam me chamar de besta demoníaca? Eu deveria matá-los com uma faca. Ouvindo isso, Leng Vuyan rapidamente a consolou. Ok, não ligue para ele. Pare de falar besteiras, a maré de formigas está chegando. Coopere com minhas ações de corpo e alma. Vendo Salvador caminhando sozinho em direção à maré de formigas furiosa, Gu Shuyo rapidamente disse, louco, volte. Essa é a maré de formigas douradas imponentes que até mesmo bestas demoníacas de nível terreno não ousam provocar. Mas eu simplesmente a ignorei.
Levantei minha mão direita e uma gigantesca espada larga de 10 metros de comprimento e 3 metros de largura apareceu rapidamente. A lâmina vibrou com ondas sonoras, tornando-se turva. As formigas douradas imponentes estavam cada vez mais perto. Eu podia até ver as linhas em seus aparelhos bucais, milhares delas. Svi! As formigas douradas imponentes na frente foram varridas pela espada larga vibratória, explodindo em um chão de chamas de alta temperatura. Os olhos de Gu Shuiao estavam arregalados. O que ele viu? Essa pessoa cortou a defesa das formigas douradas imponentes com uma faca e também matou um monte. Quem é essa pessoa? Depois de um golpe de faca, a voz do sistema também ecoava constantemente em minha mente. Acabei de matar com um golpe, mas não consegui alcançá-lo. Eu levantei minha mão esquerda diretamente e outra faca de expansão de choque gigante apareceu. Mãos cruzadas. Eu mostrei um sorriso desdenhoso. Tempestade de furacão. Balançando meus braços, meu corpo girou violentamente. Um tornado foi criado do nada. O tornado ficou cada vez maior e seguiu em frente. O tornado deve ser composto pelo vento da faca de expansão de choque, cortando constantemente Yanjinji, e foi enrolado. Olhei para os pontos de simbiose que continuavam a aumentar. Estou me sentindo muito bem neste momento. 30.000 bom. No entanto, devido à morte de uma grande quantidade de Yanjinji, inúmeras chamas irromperam. Gradualmente, a tempestade de furacão se transformou em uma tempestade de chamas. E os pontos de simbiose cresceram cada vez mais lentamente. Finalmente, quando parou em 43.000, parou de se mover. Eu entendi que Yanjinji do lado de fora da tempestade havia sido morto. Então parei de girar e o tornado se dissipou automaticamente. Começou a chover do céu. Depois, a grama ao redor foi queimada em cinzas pelas chamas. Felizmente, não foi na floresta, caso contrário, um incêndio florestal não poderia ser evitado. Quando o tornado se transformou em um tornado de fogo. A temperatura no olho da tempestade era de milhares de graus, o que poderia ser chamado de inferno na Terra. Felizmente, neste momento eu tenho resistência ao fogo. Então sacudi os lugares do meu corpo que estavam fumegando e virei a cabeça para sair, mas não dei 2 passos. De repente, caí de joelhos no chão e quase não consegui manter a aparência de Duye. Leng Vuyan ficou atordoada no início. Então disse em pânico: Duye, o que há de errado com você? Minha nossa! Yanjing não tem anotações, está escuro. Este é um grupo de bestas sem cérebro. Droga! Fui descuidado. Neste momento, só sinto que a energia está desaparecendo rapidamente e meu corpo também está se dissipando lentamente no nada. Eu era como uma pessoa sozinha na praia. A fome me atingiu como um tsunami e estava prestes a ser afogado pelo tsunami. Ping! Os pontos de simbiose atuais atingiram 43.000, muito além do 4º estágio. Se devo consumir todos os pontos de simbiose para desbloquear a recompensa? Essa voz celestial me trouxe de volta à realidade instantaneamente. Rápido, rápido, desbloqueie. Eu vou morrer. Ping! Desbloqueio bem-sucedido. Obtenha recompensas de nível superior. Corpo celular de fusão nuclear fria. No segundo seguinte, senti que o poder estava voltando gradualmente. Não há mais a sensação de desaparecimento anterior, felizmente sobrevivi. LNG e a mutação repentina, eu sei disso. Talvez poucas pessoas se lembrem deste nome, mas tem outro nome, reator Arca. Isso mesmo, é a fonte de energia no peito do Homem de Ferro, mais conveniente do que LNG e a mutação repentina. Extremamente estável, pode ter resistência ilimitada. Neste momento, meu corpo é um reator LNG completo, que pode gerar energia continuamente para si mesmo, autossuficiente. Na verdade, quando os pontos de simbiose atingiram 10.000, o sistema alertou que havia atingido o 4º estágio, mas naquele momento eu estava imerso em matar e a JNG, então não prestei atenção temporariamente, mas neste momento estou realmente um pouco curioso. Se eu tivesse aberto com 10.000 pontos naquele momento, o que seria? Então fiz minhas perguntas ao sistema. A resposta dada pelo sistema é: simbionte está red. Ao ouvir isso, percebi de repente. Então é isso, o simbionte está red é Carnificina, o vilão no segundo filme de Venom. Todo o corpo está vermelho sangue e é mais forte que Venom em termos de habilidade, mas ainda precisa consumir sangue para reabastecer energia, mas a eficiência de conversão é maior, mas em relação ao reator LNGI, está muito atrás. Parece que perigo e oportunidade coexistem. Estava pensando. Passos soaram em meus ouvidos, era Gu Xiao.
Ela ficou imediatamente em pânico quando nos viu cair de repente. Apressadamente correu. Você está bem? Estou bem. Agora mesmo eu estava apenas um pouco exausto. Depois de descansar um pouco, LNG e a mutação repentina repuseram um vazio no corpo. Energia totalmente reposta, então controlei meu corpo para me levantar novamente. Você volta. Não é seguro aqui. Você está indo embora assim? Eu ainda não sei quem você é. Sabe o que eu faço? Quer retribuir a graça de salvar sua vida? Esqueça. Não tenho nada que me interesse. Mas os olhos de Gu Xiao realmente se reviraram. Se eu dissesse que conheço um reino secreto, você também não está interessado? Reino secreto? É verdade? É falso? Desta vez não foi minha vez de falar, mas LNG voou em meu corpo exclamou apressadamente, enquanto eu estava atordoado. Eu só vim para este mundo há 2 dias, nunca ouvi falar dessa coisa. Então comecei a ler a memória de LNG Vui. Só então descobri o que era o reino secreto. O ponto principal não é isso, mas o reino secreto muitas vezes atrai inúmeros monstros para se aglomerarem. Este é o ponto que estou de olho. Hahaha, pontos de simbiose. Todos são pontos simbióticos, preciso ir. Então olhei para Gu Shuyo. Onde vamos nos encontrar? Shimen. Gu Shuyo sorriu docemente. Eu não sei o que ela está pensando. Depois de olhar mais algumas vezes, Leng Vuyan perguntou incerta. Você é Gu Shuyo da segunda escola? Os olhos de Gu Shuyo brilharam instantaneamente, fazendo o couro cabeludo de Leng Vuyan formigar. Desde pequena, ela usava uma máscara de indiferença, o que a impedia de interagir com as pessoas. O rosto de Leng Vuyan ficou vermelho instantaneamente. Felizmente, no momento em que seu rosto ficou vermelho, eu cobri seu rosto. Então eu disse friamente, nos vemos amanhã em Shimen. Depois de dizer isso, eu saí sem olhar para trás. Depois de sair, não fomos para casa, mas estávamos procurando o covil de Yan Jinji. Depois de provar a doçura, descobri que esse tipo de covil super grande e aglomerado é o melhor lugar para farmar pontos simbióticos. Se eu farmar por 10 ou 8 meses, essas centenas de milhares de pontos, eu não sei a situação lá dentro. Entrar precipitadamente é muito perigoso. Eu não vou ser tolo. Minha ofensiva é invencível agora. Mas a defesa ainda não é boa, especialmente para ataques de alta densidade como os de Yan Jinji. Eu não consigo aguentar. Já que não podemos entrar, então vamos forçá-los a sair. Vamos colocar fogo e fumaça. Eu não acredito que eles não vão sair. Leng Vuyan bufou com um olhar orgulhoso. Ao ouvir isso, meus olhos se contraíram de raiva. O covil de Yan Jinji já é propenso ao fogo. Você está usando fogo e fumaça para oferecer incenso e se curvar a eles? Então eu olhei atentamente para a caverna. Esse ambiente estreito é simplesmente um alto-falante natural. O som de 10 posições amplificado dentro pode aumentar para 4 ou 5 vezes. Então minhas mãos se transformaram em um gongo de cobre e um martelo de ferro da altura de uma pessoa, e comecei a bater na entrada da caverna. Bang, bang, bang. O som do gongo já era extremamente alto. Depois que o espaço da caverna o refletiu. Depois de amplificado, atingiu um nível terrível. Felizmente, eu obtive cedo anticorpos de ondas sonoras. Caso contrário, a primeira pessoa a morrer seria eu se eu brincasse assim. 1 minuto depois, o chão começou a tremer violentamente. Ao ver isso, retirei minhas nádegas. Sentindo o tremor constante vindo do chão, estou um pouco com medo desse movimento. O rosto de Leng Vuyan estava um pouco pálido. Do que há para ter medo? Se houver várias entradas, eu realmente não posso fazer nada, mas se houver apenas uma saída, não vou. Hehehe. Abri um sorriso cruel e abri minhas pernas. Estendi as mãos para fora, meu corpo formou um formato de X, e meus braços secretaram líquido preto transformado em membranas finas conectando meus braços, envolvendo diretamente a entrada da caverna. O que você está fazendo? Leng Vuyan não conseguia entender muito bem. Ele não entendia a utilidade do que eu estava fazendo. Em pouco tempo, lava densa saiu das profundezas como um exército. Nesse momento, fixei meus olhos na entrada da caverna e estendi uma garra branca como a neve. Inúmeras flechas e espadas emergiram do meu corpo e da membrana estendida, domínio da armadura perfurante da criação de espadas ilimitadas. Inúmeras espadas pretas sem empunhaduras uniam no ar. Dispararam violentamente, como uma chuva torrencial de agulhas de flor de pereira, testemunhando densamente. Correndo em direção à lava que se aproximava.
A lava incessantemente subia, mas o poder de fogo da criação de espadas ilimitadas era simplesmente muito forte. Com seu próprio efeito de perfuração de armadura, 11 espadas conseguiram empalar os 3 primeiros jatos de lava em espetos. Estes e as esferas ganharam um ponto de ressonância real da transmissão. Você não consegue parar de pensar que o interior da caverna também está constantemente explodindo com chamas de alta temperatura. Eu rugi furiosamente, a criação de espadas ilimitadas explodiu densamente, até mesmo as chamas foram suprimidas para dentro. Não sei quanto tempo se passou, parei de pensar nas dicas do sistema em minha mente, e só então parei de disparar. A criação de espadas ilimitadas durou 2 minutos inteiros. Nesses 2 minutos, não sei quantas opiniões de perfuração de armadura eu lancei. Com um consumo tão terrível, eu apenas soltei lentamente uma baforada de névoa branca, alongando meu corpo cansado. Doía. Você está bem? Leng Vui ainda não havia se recuperado da cena chocante de agora. Era a primeira vez que ele via algo assim. Cada vez que ele pensava que esse era o limite de Duye, eu sempre conseguia chocá-lo com uma maneira ainda mais terrível. Balancei a cabeça para indicar que estava bem. Este é o horror das células do corpo mutante de Leng e o horror da energia quase ilimitada. Se fosse antes, eu teria me matado de cansaço se tivesse ativado esta criação de espadas ilimitadas por 30 segundos. Depois de entrar na caverna, a passagem à minha frente estava cheia de cinzas de corpos de lava. Pode-se imaginar quantos jatos de lava morreram aqui. A parede estava coberta com 5 flechas pretas. Imediatamente, inúmeros tentáculos se estenderam das minhas costas e os recolheram completamente. Sentindo sinais vitais, evitei todas as bifurcações e cheguei à parte mais profunda da caverna. Lá, uma enorme besta estava enrolada. Rainha Formiga de Lava, uma besta de nível terrestre sem nenhuma capacidade de ataque, mas capaz de produzir rapidamente um exército assustador de formigas de lava. Neste momento, a Rainha Formiga de Lava estava deitada no leito de incubação, e todo o seu corpo tremia incessantemente. Ele está com medo dessa criatura que claramente tem aura humana, mas é ainda mais monstruosa que uma besta demoníaca. Por que ele exagerou na produção frenética de energia vital agora? Ele não consegue mais produzir proibição estrita já. Eu também não perdi tempo e movi meu braço para. Com um golpe, chutei a besta alienígena ao meio, matando a besta demoníaca de nível terrestre e ganhando 10.000 pontos de simbiose. Então eu dei uma olhada. Somando esses 10.000 pontos de simbiose, meus pontos de simbiose atuais chegaram a 80.000, o que mostra que o exército de proibição estrita já na entrada da caverna me forneceu 75.000. Somando os 43.000 anteriores, só essa maré de proibição estrita já me forneceu mais de 100.000 pontos de simbiose. Mas eu estava um pouco melancólico. Não sei se ainda posso encontrar uma besta demoníaca tão boa. Se não fosse pela proibição estrita já. Eu já não consigo produzir proibição estrita já. Eu até queria criá-la. Dei uma olhada no corpo da besta alienígena. Eu me virei e queria ir embora, mas de repente, pelo canto do olho, vi algo dentro da cabeça da besta alienígena. Embora eu não soubesse o que era, eu também não hesitei e absorvi diretamente. Duye. O que é isso? Como eu saberia? Eu cheguei a este mundo há menos de 2 dias. Você, no entanto, você não sabe? O rosto de Leng Vuyan ficou levemente vermelho. Ele realmente não sabia. Na verdade, eu só estava perguntando casualmente. Desde que revivi Leng Vuyan, eu posso obter todas as memórias dessa garota. Não adianta se preocupar em obter uma conclusão. É melhor voltar e perguntar a outra pessoa. Então eu pensei naquela Gu Shuyo. Uma senhorita de uma família tão grande como ela definitivamente sabe muito. Amanhã é um bom dia para perguntar a ela. À noite, depois que Leng Vuyan adormeceu, eu dividi um tentáculo e lentamente o transformei. O protótipo de uma pistola moderna surgiu, mas justo quando eu queria otimizar os detalhes. O protótipo tremeu e voltou a ser um tentáculo. Falhou novamente. Qual é a razão? Eu olhei para o tentáculo e pensei silenciosamente. Claramente, agora eu tenho o corpo celular da mudança cataclísmica do rio congelado. E também tenho o Ice Cream Knee, que pode endurecer partes do corpo, mas não consigo criar armas de fogo. Será que existe alguma proibição de vida? Seria ótimo se eu pudesse evoluir para uma Gatling que dispara fogo frio. Esqueça, não consigo entender. Só posso esperar pelas recompensas do sistema subsequente. Pode resolver este problema? Na manhã seguinte, fomos levados para o reino secreto que Gu Shuyo mencionou. Este é um lugar árido. O chão está liso e não há nada. Leng Vuyan ainda está circulando.
Onde está o reino secreto? Hehe. Está aqui. Gu Shuya caminhou até uma determinada posição e pisou para frente. O chão de repente afundou, revelando um buraco. Originalmente, não sabíamos disso, mas há 2 dias um consultor de pré-venda passou por aqui, descobriu e vendeu essa informação para nossa família. Então, até o momento, somos as primeiras pessoas a entrar, ó. Gu Shuya disse como se estivesse pedindo crédito. Eu secretamente acenei com a cabeça. É melhor que ninguém tenha entrado, assim não precisamos nos preocupar com ninguém nos passando a perna. Depois de pular, descobrimos que havia uma passagem que se estendia para baixo. Nós 2 passamos a noite ao longo da passagem. Descendo, e não sabemos por quanto tempo caminhamos. De repente, um cadáver apareceu diante de nós. Foi atraído por feras alienígenas. Ao ver isso, Gu Shuya correu apressadamente, olhando para os ferimentos no corpo do cadáver. Gu Shuya bateu na testa. Deve ser Yang Feiping, da nossa escola, também um gênio de grande reputação. Por que ele também veio? Leng Wuyan também conhecia Yang Feiping, o único domador de feras de nível SS na segunda escola. Ele está no mesmo nível de Gu Shuya, e é ainda mais forte que Gu Shuya por causa de suas razões de combate. Olhando para esses 2 idiotas ainda pensando nisso, eu não pude deixar de dizer. Uma informação não pode ser vendida 2 vezes? Gu Shuya ficou um pouco ansioso ao ouvir isso. Vamos entrar rápido. Caso contrário, o tesouro será roubado. Então, ele cruzou o cadáver e estava prestes a agir. Vendo isso, eu controlei diretamente o corpo e o puxei. Não se preocupe. Primeiro, vamos lidar com aqueles caras na frente. O número ainda é considerável. Uma multidão de sombras escuras apareceu lentamente na escuridão, atraídas pelas feras alienígenas. A expressão de Gu Shuya era um pouco séria. Ele invocou a raposa nuvem colorida. Depois de ser atualizada, ele também pode enfrentar bestas demoníacas de nível 1 com calma neste momento. Mas tantos monstros ainda o farão perder um pouco. Parece que será uma batalha difícil. Vamos juntos! Gu Shuya estava prestes a subir, mas foi parado por mim novamente. Fique quieto. Não ouse competir comigo. Bom sujeito. Ainda vamos juntos? Estes são todos pontos de simbiose reais. Você ainda quer dividi-los? São todos meus. Então, comecei a controlar o corpo de Leng Wuyan e avancei. A mão direita lançou uma espada larga gigante de 5 metros de comprimento e 2 metros de largura. O rosto também estava coberto de líquido, transformado no clássico sem rosto. A pele das feras alienígenas atraídas pode secretar um líquido metálico. Depois de endurecido, ele formará uma espessa camada de revestimento metálico. O poder defensivo é incrível. Se fosse outra pessoa, eles realmente não saberiam por onde começar. É uma pena que o que eles encontraram neste momento foi realmente eu, que possuo um ataque perfurante. Diante da atração de feras alienígenas, eu corto 2 vezes e é tudo igual. A casca de metal é como se não existisse. Parece que... Faca quente cortando manteiga, dragonização instantânea. Matar com um golpe e obter 100 pontos de simbiose. Não para de tocar. 10 minutos depois, o assunto atrai. Todos morrem. Eu saio da pilha de cadáveres segurando a faca, como um deus da matança renascido. Esta batalha aumentou diretamente meus pontos de simbiose em 4.000. Mas, neste momento, uma figura voa repentinamente de um lugar escuro ao lado e cai na nossa frente. É Yang Feiping, que entrou antes. Neste momento, os cantos da boca de Yang Feiping estão sangrando e ele está deprimido. Vendo um conhecido, Gu Shuya, Yang Feiping disse fracamente, vá embora. Isto é uma armadilha. A notícia foi espalhada por monstros, para nos matar. Esses orgulhosos filhos do céu do tipo fluxo de luz. Se você não for embora, será tarde demais. Depois de dizer isso, Yang Feiping não conseguiu mais aguentar. Um bocado de sangue jorrou e ele desmaiou diretamente, inconsciente. Não admira que vocês, orgulhosos filhos do céu humanos, tenham adivinhado a verdade tão rapidamente. Na escuridão, um monstro com cabeça de lobo e corpo humano sai lentamente. Seguindo o som, olho para ele dessa forma. Por causa da linha de frente da guerra, nossos feras prisionais sais de nível são supervisionadas pelo general Yanxiu, então os territórios demoníacos não ousam agir precipitadamente. Mas seus territórios demoníacos têm uma habilidade exclusiva. Eles podem dividir parte de sua força para criar clones. E esses clones, o mais fraco tem pelo menos nível B, ou seja, acima do nível 60.
olhando para o clone do território demoníaco que sai. Gu Shuya sente um aperto no coração. Ele ainda é muito imprudente. Ele respira fundo. Então ele olha para mim. Du Ye, vá embora. Eu vou detê-lo. O alvo dele sou eu. Você deve sair rapidamente. O clone do território demoníaco ouve as palavras de Gu Shuya e não consegue evitar rir alto. Que palavras audaciosas, garotinho! Um mestre de feras prisionais de nível 33 dizendo que vai deter um clone de território demoníaco, embora este clone seja o mais fraco. Mas também atingiu o nível 67. Você diz para deter e detém? Você está me enganando? Mesmo se você adicionar aquele corajoso ao lado. Ao dizer isso, o clone do território demoníaco hesita por um momento. Ha 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 ha. Um lixo de nível 33 e outro de nível 5. Junto com o livro no chão, deixem tudo aqui hoje. Morrer nas minhas mãos é uma honra para vocês. No rosto de Wenyan, Gu Shuya mostrou determinação, invocou o lago das nuvens coloridas e pulou em minha direção para o avatar da terra demoníaca. Uie, vá rápido, se não for agora, será tarde demais. Wenyan, eu bufei friamente. Sua boca se estende até a raiz da orelha. Você é sentimental e justo. Gosto da sua personalidade. Mas você tem algum mal-entendido sobre a minha força? Sem mencionar esse avatar da terra demoníaca que apareceu no meio do caminho. Mesmo que o próprio corpo da terra demoníaca venha, eu vou deixá-lo em apuros. Então, coloquei Gu Shuya atrás de mim e olhei para o avatar da terra demoníaca, sendo presunçoso. O avatar da terra demoníaca estremeceu por todo o corpo e seu corpo tornou-se dourado e deslumbrante. Fiquei surpreso. Terra demoníaca do lobo soberbo. Embora seja o avatar mais fraco, minha defesa nesta vida é incomparável e invencível. Nem mesmo um ataque de nível 1 ousa dizer que pode me machucar. Eu quero ver como você vai me deixar em apuros. Decidi rasgar você primeiro. Assim que as palavras caíram, suas mãos se transformaram em patas de lobo, com garras grossas, longas e invencíveis. Raspar no chão é como cortar tofu. Pode-se imaginar o quão afiadas são essas garras, e minha lâmina não hesitou nem um pouco. Levantei uma lança preta e mirei na terra demoníaca. No segundo seguinte, o lobo dourado pisou com os 2 pés e pulou diretamente em minha direção. Naquele instante, eu me movi. A parte da espinha dorsal de dragão na extremidade da lança explodiu. Uma energia aterrorizante e indescritível. O corpo da lança começou a girar loucamente em um instante, também carregando uma vibração de altíssima frequência. No momento em que o avatar do lobo dourado estava prestes a se aproximar de mim, ainda estávamos nos movendo para frente. A aceleração que eu lancei, combinado com o empurrão da explosão de energia na extremidade, a velocidade da lança atingiu um nível terrivelmente assustador neste instante. Essa velocidade até rasgou uma linha preta fina no espaço, uma velocidade que nem mesmo o espaço pode suportar. Além do efeito de perfuração de armadura dupla adicionado pela rotação e vibração do corpo da arma nuclear de perfuração de armadura dupla. O poder é 100 vezes mais aterrorizante do que a arma de perfuração de armadura de vibração de altíssima frequência. Bum! O corpo dourado, que alegava poder bloquear até mesmo ataques de nível 1, explodiu em pedaços em um instante. A velocidade da arma nuclear não diminuiu. Bateu na parede e causou uma explosão violenta, explodindo diretamente metade da caverna. Jin matou um monstro de nível B. Obteve 100.000 pontos de coexistência. Jin, os pontos de coexistência atuais chegaram a 180.000, muito além do 5º estágio. Se consumir todos os pontos de coexistência para desbloquear a Terra, enquanto do outro lado, Busuyao arregalou os olhos. Olhando para mim com descrença, não permita, a névoa fria que me envolveu, Leng Vuyan. Seus olhos também se arregalaram, e ambos pensaram a mesma coisa, um golpe para derrotar o clone do reino demoníaco. Vendo que Busuyao ainda estava parada, gritei diretamente, por que está parada aí? Pegue a flor de ferro e lítio, este lugar vai desabar. Ao ouvir isso, Busuyao não teve tempo para pensar muito. Ela correu em direção à flor de ferro e lítio, pegou-a e saiu correndo. O túnel estava no limite, e o topo começou a desabar. Com um braço, abracei Busuyao, que havia chegado, e, ao mesmo tempo, agarrei Endfaping, que estava inconsciente no chão, e corri rapidamente para a saída. Não demorou muito para que nós 3 saíssemos correndo da caverna e aterrissássemos firmemente no chão. Joguei Endfaping no chão e o ignorei. Olhei para o céu. Partimos da cidade ao meio-dia, mas agora já está escuro. Então estendi a mão para Busuyao. Dê-me uma parte da flor de ferro e lítio. Eu quero voltar.
Eu originalmente só queria uma parte, mas não esperava que Bussuiel me desse as duas. Ao ver isso, fiquei atordoado. Você não quer? Haha, eu não quero. Eu não fiz nada, seja matar o lagarto escarlate ou lutar contra o clone do reino demoníaco. Eu estive apenas me aproveitando da situação, então decidi dar as duas partes para você. Tudo isso é seu por direito. Ao ouvir isso, não fui educado com ela. Tudo bem, então vou aceitar. A propósito, tem isso também. Tirei um orbe dourado. Era exatamente igual ao orbe que saiu do tigre alado de ouro flamejante, só que este orbe em minha mão tinha um brilho muito completo e não tinha um único defeito. Orbe dourado do Rei Supremo! Gussuiel exclamou, e no momento seguinte seus olhos estavam quase saltando para fora. Seu olhar estava chocado. Orbe dourado do Rei Supremo? O que é isso? O orbe dourado do Rei Supremo é um tesouro extremamente raro. Só nasce de feras demoníacas do nível de Rei Supremo. Contém a força de origem mais pura da fera demoníaca. Mas o orbe dourado é muito raro, porque aquelas feras demoníacas do nível de Rei Supremo sempre escolhem morrer em batalha e se explodir. Então é praticamente impossível coletar. Mesmo que desse para coletar, seria apenas um orbe dourado quase sem energia. Um orbe dourado tão completo como este em sua mão. É a primeira vez que vejo. Então balancei a cabeça e estendi a mão para Gussuiel. Quer? Para você. Os olhos de Gussuiel brilharam intensamente. Ela levantou as mãos tremendo levemente. Sério? Justamente quando sua mão estava prestes a tocar no orbe. Virei a mão e guardei o orbe dourado do Rei Supremo. Claro que não. Você é realmente desprezível. Gussuiel ficou extremamente irritada e respirou fundo sem parar. Tenho que dizer que a sensação de intimidar as pessoas é ótima. Ok, o assunto está encerrado. Adeus. Ah, você já está indo? Você está indo embora muito facilmente. Por quê? Arrependido de ter me dado as duas essências de pera de ferro? Eu não vou me arrepender. Gussuiel explicou. Você pode me dar um número de telefone, para que eu possa te chamar para ir junto quando houver algum reino secreto no futuro. Ok, depois da escola, todos os dias ao meio-dia. Eu vou passar pelo portão oeste. Se tiver algo para me procurar, espere por mim lá. Depois de dizer isso, ela não se importou com os gritos de Gussuiel. Gussuiel saiu direto. Depois de voltar para casa, eu rapidamente olhei para o sistema. Sistema, quantos pontos de simbiose são necessários para a recompensa da quinta fase? Os pontos de simbiose atuais atingiram 180.000, excedendo em muito a quinta fase. Deseja consumir todos os pontos de simbiose para desbloquear a recompensa? Desbloqueio bem-sucedido. Obtenha uma super recompensa. Membrana celular de liga de adamantium. Ouvindo isso, fiquei animado. Na verdade, é do universo Marvel. A liga de adamantium, que ocupa o primeiro lugar em dureza. Então levantei meu braço e dei uma olhada. Parece que as células estão mais grossas. Isso significa que agora estou invencível na defesa? Pelo menos a defesa física é invencível. Sistema? Qual era a recompensa original da quinta fase? Membrana celular chocante. Chocante também é bom. Mas ainda é pior do que a liga de adamantium. Seguindo essa tendência, eu também entendi aproximadamente a escala de desbloqueio de recompensas. O próximo limite deve ser em torno de 400.000 pontos de simbiose. Parece muito. Na verdade, são apenas 4 coisas que devem ser sofridas. Se eu encontrar o clone do lobo soberbo novamente, não preciso fazer tanto barulho. Apenas fique lá e deixe-o bater em você à vontade, e então esmague lentamente sua cabeça em seus olhos desesperados. Essa cena deve ser muito confortável. Então peguei as duas essências de pera de ferro e a fonte de essência do Rei Extremo que obtive durante o dia. Eu já sei que a fonte de essência do Rei Extremo contém a cultura da terra demoníaca, mas a eficácia desta essência de pera de ferro. Mas esqueci de perguntar a Gussuiel. Mas não importa, não é só digerir? Então engoli diretamente as duas flores de metal. Meu corpo preto emitiu uma série de sons de vazamento de ar. Qual é a situação? Antes que eu pudesse reagir, a voz do sistema soou em minha mente. Fonte de energia metálica detectada. Membrana celular de liga de adamantium evoluir para energia Edman e membrana Gingiwan. Que maravilha! A recompensa realmente evoluiu. Eu rapidamente sinto as mudanças no meu corpo. Se a energia Edman e Gingiwan são simplesmente uma defesa física invencível, sem outras características, então, a energia Edman e Gingiwan atuais aumentaram a função de armazenamento de energia escura. Então, essa ideia brotou em minha mente novamente.
Eu divido um tentáculo. O tentáculo se transforma em uma adaga em miniatura e apunhala para frente. Movido para a fotografia aérea da energia da espada, eu tenho um método adicional de ataque de liberação de energia. Olhando para o Jinjiuan de nível rei restante. Estou cada vez mais ansioso para saber que surpresas Jinjiuan pode me trazer. Então eu envolvo a conta dourada e me aprofundo no corpo. Crack. Um leve som de quebra. Só sinto que a energia líquida dourada infundida em minha mente. Meu corpo estala por toda parte. Consegui. O efeito deste Jinjiuan de nível rei é mais forte do que o elixir de flor de ferro lítio. Ele contém feedback de metal completo. Pode marcar todos os metais que entraram em contato. Não só pode repetir a fabricação desses metais, mas também pode deformá-los à vontade. Você deve saber que meu corpo deve ter energia Edman e Jinjiuan. Combinando os dois, quão desesperados os monstros enfrentarão depois. Ao meio-dia do dia seguinte, depois da escola, Leng Wuyan e eu marcamos um encontro para ir primeiro a Ximen. Com certeza. Gu Shuyan já estava esperando lá. Quando ele viu Leng Wuyan chegando, ele mostrou um sorriso de longe. Boa tarde, Duye. Vamos comer juntos. Ok, diga o que tem para dizer, pare de tentar se aproximar. Vendo que Leng Wuyan ainda estava fria, Gu Shuyan virou a cabeça e bufou. De qualquer forma, ele era o orgulho do segundo ensino médio. Um rosto infantil, travesso e adorável. Os meninos não conseguiam tirar os olhos dele, mas por que Duye não se mexia nem um pouco? Não dizem que rostos infantis são atraentes para todos? Gu Shuyan se aproximou. Vou me registrar hoje. Carteirinha de membro do Shadow Tail Group. Quer ir junto? O que é o Shadow Tail Group? Então, sob a explicação de Gu Shuyan, descobrimos que o Shadow Tail Group é especialmente responsável por lutar secretamente contra os avatares da Terra Demoníaca e também é responsável por eliminar os monstros na cidade. Não só os privilégios são assustadores. Os recursos também são inimagináveis para as pessoas comuns. Depois de entender, Leng Wuyan e eu seguimos o forte escondido do Shadow Tail Group. Esta casa não tem características especiais. Normalmente, ninguém a notaria ao passar. Não pense que este é apenas um albergue comum. Na verdade, há muito mais por dentro. Dizendo isso, Gu Shuyan também pegou uma máscara e a colocou. Abra a porta. Só há um casal de idosos sentados no comando. Vendo os dois entrarem, o casal de idosos ficou surpreso por um momento. Quem vocês estão procurando? Vocês erraram a porta? Ah, entramos pela porta errada. Deveríamos ter entrado pela porta da guarda da família Wei. Ao ouvir a senha, o casal de idosos exibiu sorrisos gentis. Eles estavam aqui para nos ajudar a comprar. Abra o armário e entre, Gu Shuyan disse, puxando Leng Wuyan em direção ao armário. Leng Wuyan ficou um pouco surpresa. Por um momento, ela realmente pensou que tinha entrado pela porta errada. Que técnica ocular requintada! Abrindo a porta do armário, não havia nada de diferente lá dentro. Leng Wuyan é energia espacial. Atravessando a cortina, diante dela havia um quarto escuro e pequeno, com um portão não muito longe. Gu Shuyan estava acenando para ela, tentando entrar por ali. Atrás do portão está a área de espera. Além deles, havia mais 2 ou 3 pessoas esperando. Quando todos da frente saíram, rapidamente chegou a minha vez. Leng Wuyan se levantou e entrou pelo portão. O campo de testes atrás do portão era muito espaçoso, do tamanho de um campo de futebol. No meio, silenciosamente, estava um homem de meia idade usando uma máscara. Eu sou Liu Guan, o líder da tropa de defesa Wei e também seu examinador. Seu nome? Ad? Leng Wuyan, 18. O quê? Leng Wuyan ouviu o nome do líder da tropa e de repente ficou atordoada. Você é Leng Wuyan? Você me conhece? Leng Wuyan não gostou desse homem de meia idade. O homem de meia idade tirou a máscara, revelando um rosto familiar sob ela. Eu também tirei a máscara proativamente, revelando a expressão surpresa de Leng Wuyan. Ela olhou para o homem de meia idade muito surpresa. Tio Angogo? Como é você? Yi Angogo, o dono da mercearia no bairro de Leng Wuyan. Ele costumava aparecer durante a infância mais difícil de Leng Wuyan, quando ainda pequena Leng Wuyan trocava lâmpadas e consertava aparelhos elétricos. Só que ele sempre desaparecia de vez em quando, e a dona da loja achava que ele ia beber e se divertir com seus amigos, e sempre era repreendido com força, com as orelhas torcidas. Mas Yi Angogo tinha um bom temperamento, e não importava o quanto fosse repreendido, ele sempre sorria para a dona da loja e, finalmente, com muito carinho, abraçava para resolver as reclamações da dona da loja. Então, tio Angogo,
Você é o líder da tropa de defesa Wei? Leng Wuyan percebeu de repente. Não é à toa que você sempre desaparecia quando eu era criança. Haha. Yan Gogo tossiu 2 vezes, um pouco envergonhado. Ele rapidamente mudou de assunto. Eu não esperava que você soubesse sobre a tropa de defesa Wei e ainda tivesse encontrado este lugar. Leng Wuyan sorriu levemente. Sim, tio Gogo. Você não vai me favorecer só porque sou uma conhecida, vai? Favorecer? Não, pelo contrário, seria 100 vezes mais rigoroso se fosse você. A expressão de Yan Gogo tornou-se extremamente séria. Você simplesmente não sabe o quão perigoso é o Grupo Guarda Sombria. A taxa de baixas aqui não é muito menor do que a do exército da guarda da cidade. Ninguém se atreve a garantir que cada missão não será a última. Na minha opinião, eu não quero ver você se tornar um guarda sombrio. Yan Gogo conhece a situação de Leng Wuyan, besta de guerra sem nível. Sem poder de combate, ele simplesmente não pode ser um mestre de feras carcereiras, muito menos o Grupo Guarda Sombria, que muitas vezes está lado a lado com a morte, me força a invocar uma besta de guerra em 10 movimentos. Caso contrário, você falhará no exame. Depois de dizer isso, Yan Gogo tremeu e uma aura pesada jorrou. Mestre de feras carcereiras de nível 72 e a força da besta central. O conteúdo original do exame era para os candidatos demonstrar seu poder de combate e lutar contra Yan Gogo, para que ele possa marcar. Mas deixar Yan Gogo invocar uma besta de guerra é simplesmente terrível. Mesmo o mestre de feras carcereiras de nível 50 não consegue. Isso porque o nível 60 é uma grande divisória para os mestres de feras carcereiras. Depois que a besta de guerra atinge o nível 60, o mestre pode obter 50% das habilidades e características da besta de guerra, e ainda mais 100% após o nível 70. O equivalente a 2 vezes o preço, 10 movimentos comparados a uma pessoa de nível 70. Uma besta de guerra tipo invoca sua própria besta de guerra. Mesmo um nível 60 não ousaria dizer que pode vencer em 100 movimentos. Pode-se imaginar. As condições levantadas por Yan Gogo neste momento também são incríveis. É simplesmente impossível de realizar. Yan Gogo originalmente pensou que as condições que ele propôs fariam Leng Wuyan recuar, mas ele estava errado. Depois de ouvir as condições, Leng Wuyan assentiu silenciosamente, agachando-se ligeiramente e inclinando-se para frente em uma postura de luta. Ele realmente queria continuar. Ele não sabe o que significa um mestre de feras carcereiras de nível 72? Os olhos de Yan Gogo estavam um pouco surpresos e comovidos. Não, ele sabe. Desde criança, ele é inteligente e muito forte. Mesmo que encontre as coisas mais difíceis, ele tem que tentar, assim como agora. Mas desta vez, me desculpe. Pequena Yan, o Grupo Guarda Sombria é realmente muito perigoso. Eu não posso deixar você entrar. Quando voltarmos, pedirei desculpas a você novamente. Yan Gogo sentiu falta em seu coração e ficou olhando silenciosamente para Leng Wuyan à frente. Sua besta de guerra é um leão rei celestial de ouro dragão de nível S. Foco em ataque físico e defesa, evitando ataques abaixo da cintura. Ele não consegue nem mesmo romper sua defesa. Como um leão rei celestial de ouro dragão em forma humana, ele também é assim naturalmente. Não precisa de ação, não precisa de movimento. Fique de pé generosamente. Esta é a confiança de um especialista de nível 72. Vendo isso, o corpo de Leng Wuyan. Peguei diretamente e ignorei o que Yan Gogo estava pensando. Havia um saco de pancadas gratuito bem na minha frente. É um saco de pancadas pesado e muito forte, uma boa oportunidade para testar a caixa da noite passada. Então, estendi a mão direita para trás e um martelo gigante, maior até que o corpo de Leng Wuyan, apareceu na minha mão. O martelo era incrivelmente pesado, atingindo o chão com um estrondo, feito inteiramente de energia Edman. Super martelo pesado feito de liga. O olhar de Yan Gogo ficou solene, quando Leng Wuyan teve uma constituição tão poderosa? Só de olhar para o volume do martelo, sabe-se que o peso não é baixo. Só que esse poder, diante de seu mestre dragão dourado celestial, ainda não é suficiente. Desista, não importa o que você faça, é inútil, a diferença de nível não é tão fácil de compensar, e eu simplesmente não ouço. Leng e o corpo de células mutantes estão constantemente conduzindo a energia nuclear gerada para o martelo pesado. Se neste momento cortar este martelo feito de liga de energia Edman revelaria energia nuclear verde cada vez mais brilhante dentro dele. Essa cor verde ficou cada vez mais intensa, passando de verde claro para verde prateado e, finalmente, para verde escuro. Até que,
No final, o martelo inteiro estava tremendo levemente, e Yangu observando essa cena. Um traço de ansiedade inexplicável surgiu em seu coração, não sei porquê, em Leng Vuyan. Sentiu um traço de ameaça. Como isso é possível? Mesmo o último. A implantação de nível S de Buia não o fez sentir isso, e Yangu franziu ligeiramente a testa. Sentiu que de repente não reconhecia mais essa garota que ele viu crescer. No entanto, neste momento, o fone de ouvido de Yangu de repente tocou com uma voz extremamente urgente. Chefe, o que está acontecendo aí? O monitoramento de energia aqui mostra que de repente apareceu uma energia terrível, suficiente para destruir metade da fortaleza, e Yangu arregalou os olhos ao ouvir isso. Olhou para mim incrédulo, mas eu já havia terminado de carregar neste momento, então segurei o cabo do martelo com as duas mãos ao mesmo tempo. Girei uma vez e esmaguei em direção a Yangu. Este é o meu movimento.